Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Alquimia do Sentir. Bom, já vou pedir de antemão, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que esse conteúdo chegue para você, seja de valor aqui pro YouTube, chegue para mais gente, vai me ajudar bastante. Porque os meus transbordos aqui estão muito verdadeiros, tá? E espero do fundo do meu coração que ao final desse vídeo você tenha recebido muitos insights para sua jornada evolutiva e você vá seguindo com mais e mais coragem nessa missão que é viver uma experiência terrena. Então, gratidão por estar aqui, gratidão por me prestigiar. E o assunto que eu vim trazer hoje, nossa senhora, eu senti que eu relutei bastante. O meu ego, a minha mente, relutou bastante pra vir aqui, mas a minha alma precisava. Porque eu vou falar sobre ser sensível. Ser sensível demais. Trazer essa sensibilidade à tona. E notem que tem diferença nisso tudo, né? Porque ser sensível é uma dádiva. Ser sensível demais é doloroso. E trazer a sensibilidade, que seja por pílulas, é necessário. Então, vou contar um pouquinho sobre mim, sobre os meus estudos, sobre os meus atendimentos, tudo que eu já vivi nesses 30 anos de sobrevivência. E agora iniciei a minha jornada de supervivência. Chega de sobrevivência. Porque isso não me cabe mais. Ó, já filosofou. Vou trazer um poema ao final. Ai, da querida Sara Braga. Vou deixar depois na descrição. Então vocês podem contatar ela. Um poema assim que na hora que eu vi, eu falei, putz, tem que vir pro vídeo porque é um derretimento, assim. Não é nem um transbordo, derreteu. Bom, e essa sou eu, desse jeitinho, gente. Ai, sensível. Amorosa demais pela vida, abração da vida. Só que por muito tempo não foi assim, tá? Quem me conheceu no passado talvez nem teve acesso a essa Anael Kami aqui. Porque eu cheguei a falar pra mim mesma: chega. Chega de sentir. Chega de sentir e ser isso tudo ao mesmo tempo. Não quero. Dói demais. E essa frase me doeu por muito tempo. Só que sentir me doía muito mais. Então eu preferi ficar com ela ecoando no meu inconsciente do que sentir. Só que, quando a gente cria uma tampinha nos nossos sentires, o mesmo canal que sai o sentir de mais emoção, sentir de mais dor, sentir, sabe, aquelas emoções que você não quer ter acesso, é o mesmo canal e é a mesma tampinha que você vai colocar nesse canal para sentir amor, para sentir afeto, para sentir tesão, para sentir tudo. E aí, a gente desconecta do sentir. Então, como que eu ia continuar vivendo uma vida gostosa de viver se eu tava ali criando várias tampas? E assim, era tampa muito sólida que eu fui criando. E me desconectei totalmente. Foi muito doloroso. Mas, como eu era muito ainda desconexa dessa harmonia, eu não conseguia harmonizar esses sentires dentro de mim por muita coisa que eu já vivi, já sobrevivi, dos traumas da minha infância, da criação que eu tive, foi o mais apropriado. Então não julgo aquela Camilinha do passado que precisou fazer isso para sobreviver. Mas por muito tempo eu julguei. Eu julguei ela fraca. Primeiro que eu me julgava fraca por sentir demais. Então, nossa, não dá. Porque eu ouvia isso. Gente, sabe qual que era, assim, a expressão maior da minha infância? Manteiga derretida. Porque eu era muito emotiva. Se eu visse... Aqui, eu vou chorar, porque eu sou emotiva mesmo. Se eu olhasse, assim, não chorar de tristeza, mas chorar da emoção que eu tô lembrando aqui. Sabe assim, quando você se conecta com a natureza e você olha um pássaro? Eu sempre conectei muito com os pássaros, que eu falo que eu já fui muitos pássaros nas vidas passadas. E eu olhava, sabe, eu achava tão lindo, tão lindo. E eu chorava. De emoção, de apreciação. Aquele choro vindo da alma, do coração. E aí, claro, manteiga derretida. E também já vinha também manteiga derretida pra todos os lados, né? Falava meio grosseiramente comigo, chorava. E eu carreguei isso pra vida adulta, vou falar um pouquinho disso. Das figuras de autoridade. Falava mais alto comigo, falava mais um tom mais, assim, agressivo. Eu travava, dissociava, porque eu não queria lidar com aquilo, que isso vem do trauma. E chorava. Ai, quantas vezes eu já fui, assim, ter que falar alguma coisa, me expressar com mais veemência e, ai, o choro corria livre. O choro é bom, gente. Chorar é um ato de muita liberdade. Liberdade extrema.
Porque você tem a coragem de colocar aquilo pra fora. E a pessoa ela tem uma inteligência emocional muito maior, claro. Lembra, né? Que eu sempre falo que é harmonia. Encontrar ali o caminho do meio, harmonizando tudo isso. Porque chorar é muito bom. Ser chorona, sou chorona. Eu acho maravilhoso porque eu consigo colocar pra fora, eu consigo externalizar. É muito melhor do que uma pessoa que reprime tudo aquilo e não se permite. Que na hora que a lágrima chega aqui, até prende a respiração pra lágrima não sair. Então chorar é muito bom. Chorem. Deixe esse transbordo sair. Chorem. Encontrando a harmonia. Não chorem demais, porque aí também tem várias coisas que a gente sabe que o choro em excesso vai vir camadas de tristeza muito profundas e aí você fica mergulhada na tristeza. Encontrar harmonia. Mas eu falo que os meus canais lacrimais são ativados todo santo dia. Todo santo dia eles são ativados. Então, na minha infância, foram ativados o tempo inteiro. Fui a criança manteiga derretida mesmo. E aí, olhando pra trás, eu me julguei muito fraca por sentir. Nossa, eu sou muito fraca, porque eu ouvia isso. E até nas palavras não verbalizadas, nos olhares que dizem muito. Eu me sentia muito julgada por isso. E eu comecei a me julgar mais que todas as pessoas. E aí, quando eu emergi, mergulhei no meu processo de autoconhecimento, veio um segundo julgamento, tão mais doloroso, tão mais, tão mais, tão mais, que eu me julguei fraca por deixar aquelas palavras e as palavras não ditas e os olhares me tolherem. Eu me julguei fraca por isso, que eu falei, cara, se esse era o meu jeito, por que que eu deixei? Por que que eu permiti? E mais, por que que além de deixar, né, não me fazendo papel de vítima, claro que não, mas sim, deixei me tolir ali, mas depois eu mesma me tolhi, então eu me julguei ao extremo, nossa, como eu fui fraca, eu olhava pra trás. E aí, se colocar papel de vítima de novo e julgar a sua criança interior, e não dá, não dá. Mas assim, eu sei que esse processo é super natural. Então, se você tá passando por esse processo aí, saiba que é natural, mas ele não é saudável. Não é nada saudável. Porque se você se desconectou do seu sentir, das suas emoções, do seu ser sensível, é porque foi preciso. Foi preciso. Pra você talvez até sobreviver. Eu precisei me desconectar, porque eu senão não ia conseguir sobreviver no meio que eu vivia ali. Com a família que eu tinha, com os ambientes que eu comecei a frequentar, não dava. E a escrita sempre foi um transbordo muito importante pra mim. E eu tenho muito orgulho de falar que tem uma redação minha na escola, lá do ensino médio. Eu adorava escrever. Porque assim, eu fui me desconectando muito do meu sentir, já nessa fase mesmo, na infância, acredito. Mas em alguns momentos ele vinha, sabe? A sensibilidade me trazia. Então tem uma redação minha que eu fiz e ela é exemplo lá até hoje. A professora de português de redação utiliza ela como modelo de. Teve um dia, ó, você vê. A menina veio me contar, né? Nossa, Camila, na época eu me chamava de Camila. Tem uma redação sua lá, e de repente a gente tava estudando ela pro Enem, de as regras ortográficas todas corretas e tudo mais, da criatividade. Na hora que ela foi falando aquilo, eu fui murchando, murchando. Porque sabe que a primeira coisa que veio na minha mente? Nossa, pegou minha redação pra mostrar de exemplo como não fazer. Juro. Eu juro que o meu cérebro pensou isso. E me deu até batedeira, porque o meu corpo sentiu isso. Por quê? Autoestima extremamente baixa, super insegura. Por mais que eu deixava de vez em quando o meu cérebro, deixava a minha alma transbordar ali um pouquinho, o meu coração, era um sentimento de insuficiência enorme. Por quê? Lá no passado, eu ouvi muito que o meu jeito era errado. Nossa, você não pode ficar chorando o tempo inteiro. Nossa, você não pode sentir isso. Ai, larga de ser boba. E aí, o meu jeito era errado. Poxa, cara, eu sou estranha, eu sou estragada, eu sou danificada. Não sou encaixada nesse mundo aqui. E aí, eu comecei a levar isso pro meu fazer também. Porque se o meu ser era errado, o meu fazer também ia ser todo. Nunca era suficiente. E aí, coincidiu também, né? Porque aquelas vivências que a gente vai tendo ai, gente, eu sinto que é tudo simbiótico, né? Não tem separação, corpo, mente e espírito. Então, as experiências que você vive aqui são pra também você trabalhar aquilo ali que você veio experienciar. Então, eu já até comentei aqui em outro vídeo, eu estudei em uma escola particular como bolsista, minha família era muito, 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 muito humilde. E eu recebi uma pressão muito grande do externo e minha também.
Porque eu não podia tirar nota ruim, eu não podia ser mau aluno, eu tinha que ser a boazinha sempre, 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 sempre. Porque senão eu perdia a bolsa a qualquer momento. Então eu vivia em estado de alerta o tempo inteiro. E aí eu me cobrava muito, aí já veio aquela coisa da perfeição. Juntou o cobrar demais, o externo e eu mesma me cobrando, com o eu ser errada demais. Gente, o combo que deu isso aqui. Ai, foi uma vida de insuficiência, uma vida me sentindo imperfeita o tempo inteiro. Só que, claro, a gente é imperfeito. Eu buscava uma perfeição que não existia. Então, o externo pra mim também era insuficiente. Era muito insuficiente. Todas as pessoas que eu me relacionava eram insuficientes. O que elas me davam, o que elas me forneciam eram insuficientes. E eu comecei a me tornar insuficiente. Uma vida triste. Uma vida pesada. Porque era um sentimento de insuficiência da vida. A vida não era suficiente pra mim. Vocês veem que, à medida que a gente vai falando, é como se você mergulhasse mais profundo. Porque no processo de autorreconhecimento, você começa a tirar as camadas. Então foi uma camada que eu retirei de, meu Deus, todo mundo pra mim é insuficiente. Todo mundo, todo mundo. Tudo. Eu também sou insuficiente. E aí, quando eu mergulho um pouquinho mais profundo, se eu sou insuficiente, se o mundo é insuficiente, se a natureza é insuficiente, tudo é insuficiente, a vida é insuficiente pra mim. Isso é muito doloroso. Então percebem que eu quis sair de uma dor, do sentir demais, e cair numa outra muito mais profunda e muito mais densa, com camadas muito mais profundas. Porque eu queria tanto me desconectar daquilo tudo, que eu de fato me desconectei. Aí eu me desconectei da vida. Eu me desconectei de mim ao extremo. Eu fui uma pessoa extremamente desconectada de mim, de mim, de mim, de mim. E aí eu comecei a me moldar conforme os ambientes que eu ia vivendo, conforme as pessoas que eu ia conhecendo. Eu sinto que eu entrava como uma folha em branco e me moldava. Isso foi criando várias questões ali que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas além desses julgamentos que eu fazia comigo mesma de não ser suficiente, de não ser perfeita, veio pro externo também, porque eu sempre me achei muito feia. Muito feia. É tudo isso. E por mais que às vezes eu ouvisse, nossa, você é tão linda. Nossa, eu só olhava defeito. Na hora que a pessoa falava, nossa, você é tão linda. Não, mas você viu que meu nariz é torto? Meu nariz é quebrado? Tô mostrando ele aqui agora. Ele é torto mesmo, ele é quebrado. Mas hoje eu amo meu narizinho. Graças a Deus eu não fiz cirurgia, porque eu já quis muito. Nossa, eu só falava disso. Cirurgia no nariz, colocar silicone no seis, porque, gente, chegou uma época que eu usava 3 sutiãs, juro. Um sutiã com 2 bojos. Por quê? Queria manter o padrão de perfeição que eu achava que tinha que ser. Porque eu tava desconectada de mim. Gente, tá vendo que talvez não, isso é real. Autoconhecimento é necessário. Iniciem o seu processo de autorreconhecimento, que seja por pílulas. Porque uma coisa leva a outra. A minha baixa autoestima estava conectada à minha desconexão com o meu sentir, que era a minha desconexão com a minha verdade, com a minha personalidade, com a minha essência. Então tudo é um emaranhado, sabe? É a teia de aranha, assim, eu sinto. E aí essa aqui se conecta com aquela lá, e na hora que você pega essa aqui, ela tá conectada lá no centro, que é tudo junto, não tem separação. Por isso que trabalhar corpo, mente e espírito é necessário, porque tem coisas que não estão no nosso consciente. Se eu te pedir pra me falar uma coisa da sua infância que você acha que foi traumatizante e que te fez desconectar do seu sentir, talvez você não saiba. Talvez você não tenha memória nenhuma da sua infância. E aí, realmente, quer dizer que mais ainda teve muitos traumas por aí. Mas o corpo, nosso corpo carrega isso. Então, por isso que nos meus atendimentos, jamais eu trago só fala, escuta, fala. Eu trago movimentos, eu trago meditação, eu trago breathwork, que é o trabalho de respiração, que é transcendental, que eu vou falar cada vez mais dele aqui. Ele é muito curativo mesmo. Não tem separação. Então, não tem como a gente viver uma vida do jeito que a gente tá vivendo, desconectado de tudo, sem saber quem a gente é. Porque com o tempo a gente vai desconectando, sim. Se você não recebeu uma educação daquelas que incentivam a sua criatividade, incentivam você a ser quem você é, que é muito raro, infelizmente. Infelizmente, eu fui mamãe assim. Fiz o meu filho desconectar cada vez mais de quem ele era, porque eu tava moldando ele pra, olha, você tem que ser assim, olha, você chega no lugar, tem que fazer isso. E não deixava ele se expressar, e hoje ele tá ali com dificuldade de expressar o que ele veio fazer na vida, mas ele já iniciou a jornada de autorreconhecimento dele. Eu fico tão emocionada, porque ele tem 16 anos.
E sinto que foi um incentivo grande meu, então me sinto honrada por ter essa cria tão magnífica juntinho de mim, que tá iniciando essa jornada dolorosa, porque dói acessar todos esses transbordos. Dói acessar as palavras não ditas e os olhares de julgamento que você recebeu no passado, que te fizeram desconectar de quem você era. Mas é necessário. Quando eu era criança, quando eu ouvia uma música, eu sentia, assim, sentia a música tocando minha pele. O alimento, eu sempre fui muito péssima pra comer. E eu sempre falei assim, é a textura, sabe? Nem é o sabor. É a textura. Até hoje eu tenho dificuldade, quem me conhece, sabe? Alguns alimentos, tipo, eu sei que é gostoso, mas a textura não me deixa comer. Textura da roupa, assim, ó. Às vezes, se eu colocava uma roupa seca demais, sabe aquela pura algodão e mais grossa? Sabe? Não conseguia. Eu reconheci que a minha sensibilidade é uma dádiva. Se a gente veio pra esse mundo, seja com um transtorno ou não, é uma dádiva. É o que a gente veio experienciar. E sentir a música tocando a minha pele, escrever um poema que eu sinto que sai lá do âmago, que parece que eu entro até em transe enquanto eu tô escrevendo, isso é uma dádiva. A minha sensibilidade me permitiu pintar mandalas conectada com a energia das pessoas. Talvez muita gente pense, isso é mediunidade, não sei o que que tem. Talvez seja, mas talvez seja só sensibilidade, sabe? Porque não tem separação. Talvez seja um combo disso tudo. Mas se eu não tivesse conectada com a minha sensibilidade, eu não conseguiria acessar talvez a minha mediunidade, que eu sinto que eu tive desde a infância, nunca foi trabalhada. Mas é o sentir. E nunca foi visual, nunca foi de ouvir, era de sentir. À noite, eu comecei a desenvolver um medo insano do escuro. Porque parece que aí eu não tava vendo nada, era assim, eu sentia. Enquanto a luz estava acesa, eu via que não tinha nada. Então tá tudo bem. Quando a luz apagava, eu não via nada. E aí a palpitação chegava. Sentia. Parece que tinha hora que eu sentia até na minha pele, assim, ó. E o que eu ouvia? Ai, você é mole. Ai, você é medrosa. Ai, você não sei o quê. Me desconectei totalmente. Não quero sentir isso. Não quero. As tampinhas foram cada vez mais sendo criadas. Não quero. Até que chegou um momento que sim. Não quer? Então tá. Então não vai ter mesmo. Mas aí também você não vai ter nada. Não vai acessar nada. E quem ouviu o meu podcast no Spotify, do Quem Sou, talvez se lembre de quando eu falei que foi muito doloroso pra mim quando eu reconheci que eu não tinha nenhum hobby. Não tinha nenhum. Quando eu ia fazer entrevista de emprego, era um caos, porque tem muitas que perguntam, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Trabalhar. O meu era trabalhar. Porque pra me desconectar disso tudo do ser, eu precisei fazer. Ia fazer trabalho. Não ter tempo de me escutar, não ter tempo de escutar ninguém, sabe assim? Não ter tempo de escutar a família, não ter tempo de escutar até meu filho. Eu mergulhei no trabalho de uma forma insana. Teve uma vez que eu trabalhei diretão, assim, eu trabalho comum mesmo, e 12 por 36 à noite. Então, uma noite eu não dormia, e nos outros, todos os dias eu tava ali trabalhando. Foi insano. Pergunta se eu juntei dinheiro. Claro que não, né? Porque eu também comecei a mergulhar num consumismo insano, tremendo, que é algo que eu precisei trabalhar muito, porque eu vi que estava completamente associado às minhas emoções reprimidas. Então, pra eu não precisar sentir alguma coisa que eu queria sentir, eu ia lá e comprava pra me satisfazer ali. E era tudo isso, junto com uma escassez que eu tive muito na infância. Então, tá vendo? A gente começa a mergulhar, é tudo concomitante, é tudo paralelo, nunca é só uma coisa. Por isso que é importante, pessoal, fazer os mergulhos, fazer essas navegações, sabe? A gente navegar. Eu criei o meu método Expanda de atendimento e uma das palavras no Expanda, o N, é navegar, porque é necessário. A gente precisa fazer essas navegações. E quando a gente estiver preparado, sair da embarcação, pular no mar e mergulhar. É necessário, porque só assim a gente se preenche de nós. E como preencher algo que tá tampado? Se o seu canal de sentir tá tampado, você não vai conseguir. Então, primeiro a gente precisa ir lá, desenroscar, começar. Talvez esteja tão sólida a sua tampa que você precisa ir lá com um martelo e martelar. Talvez outro instrumento, mas é necessário. Porque não se preenche
algo que tá tampado. E muito dessa tampa que nos meus mergulhos eu fui reconhecendo é que uma criança, quando ela sofre um abuso na infância, ela acessa um mix de sentimentos e emoções. Ela acessa a raiva, ela acessa o medo, ela acessa a repulsa, ela acessa a culpa e ela acessa também o prazer, porque vivemos em um corpo, é biológico, é fisiológico. A criança, ela tem, chega a certa idade, ela já começa a ter algumas percepções sensoriais. Se tocar no órgão genital, ela vai sentir alguma coisinha estranha, mas ela não tá preparada para aquilo. Então, o certo é a gente trazer essa educação consciente. Ó, isso aqui é isso aqui, o que ela consegue compreender no momento e passa. Mas aí, quando vem um externo e faz o contrário, comete um abuso, ela experiencia esse mix de sensações, e são sensações, sentimentos e emoções extremamente dolorosas. Então, muito do meu bloqueio também de não querer sentir veio daí. Hoje eu reconheço isso e honro muito a minha criancinha que sobreviveu lá no passado, que precisou se dissociar de tudo que ela sentia. E reconheço também que não querer sentir prazer por uma vida inteira e ser impossibilitada mesmo de sentir prazer, o inconsciente não deixava, hoje tem uma explicação. É dolorosa a explicação, mas foi libertadora. Porque por muito tempo eu procurei a dor em todo momento. A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor. E eu me achava, lembra? Estragada, danificada. E eu só consegui reconhecer que não, eu não sou estragada e danificada. Eu passei por algumas coisas que moldaram a minha personalidade, que moldaram o meu processamento do meu cérebro e é isso. E hoje eu lido com isso com muita garra, com muita coragem, com muita honra e muito amor. Amor por mim, primeiramente. Porque como eu já me odiei. Eu me odiei muito pelas minhas escolhas. Eu me odiei muito por ser fraca. Eu me odiei muito em diversos níveis. Já me odiei pela minha aparência. E vinha dessa desconexão de sentir prazer. A minha alma queria muito sentir prazer, o prazer da vida. Prazer em tudo, prazer de se alimentar. Desenvolvi uma compulsão alimentar tremenda, que eu lido com ela ainda. E desenvolvi diversos comportamentos que hoje, olhando pra trás, tudo se encaixou. Muitas peças se encaixaram. E a minha criancinha que sobreviveu, converso com ela todo santo dia. Honro muito ela. Agradeço ela por ter sobrevivido. Mesmo aos trancos e barrancos. Mesmo tendo que se desconectar de tanta coisa. De se desconectar de quem ela era. E cresceu assim. E tomou as rédeas da minha vida por muito tempo, essa criancinha. Porque a adulta não conseguia tomar as rédeas. Mas hoje eu olho pra ela com muita honra, muito amor, e falo que eu consigo hoje tomar as rédeas. E por mais que, talvez, eu ainda não compreenda tudo que ela passou, porque tá muito no inconsciente, eu não consegui acessar muita coisa, nem sei se vai vir pro consciente. Eu falo pra ela que eu tô preparada. Eu posso tomar as rédeas hoje. E a cura não é só por aqui. Ela não precisa, talvez, me contar tudo que ela viveu. A cura tá aqui também. E tá no meu espírito. À medida que eu vou transbordando essa minha sensibilidade pro mundo. Fazendo o que eu vim fazer, que é a minha missão de acordar. Acordar, despertar e acordar, colocar cor. Então, quanto mais cores eu puder colocar na minha vida, eu vou fazer até o fim, até o final. E quanto mais cores eu puder colocar na vida das pessoas, eu também farei. Porque essa é a minha missão. E eu aceito, eu acolho ela e eu abraço ela com muita glória. Abraçando a minha sensibilidade de poder reconhecer isso tudo. E de poder fazer isso tudo. Porque eu fui muito tempo do fazer. Me desconectei do ser e fiz, e fiz, e fiz. E um fazer desenfreado que me levou a um burnout. E hoje eu faço sendo. E hoje eu estou sendo. E é tudo isso. Desejo do fundo do coração que sim, você se conecte com as minhas palavras
E que você se mantenha aqui no canal, porque vai vir muito mais disso. Eu não falo nada aqui que não vem da minha alma, não vem do meu coração. E que eu já não vivi, experienciei pra te falar, que é com muita verdade. Então, que você se conecte, que você sinta esse abraço carinhoso que eu tô exalando pra você agora. E a minha fala pra você, coragem. Coragem pra sentir. Coragem pra colocar pra fora o que tem aí dentro de você. Todo ser humano é capaz de sentir. Todo ser humano veio com essa dádiva. Eu vou até falar um negócio aqui. Do filme, eu não consigo finalizar, né? Um filme, eu esqueci o nome do filme, eu acho que é Invasores, com a Nicole Kidman. Eu até compartilhei nos meus stories umas semanas atrás. Que foi uma invasão alienígena. Olha o caminho que esse vídeo tá tomando, mas peraí, vai fazer sentido. A invasão alienígena que eles precisavam de hospedeiros. Os hospedeiros eram seres humanos. E a característica que eles colocavam na gente, que conseguia perceber se já estava com o hospedeiro ou não, era não sentir. Então eles proibiam o ser humano ali, o ser humano não conseguia sentir. E aí as pessoas que começaram a perceber isso, pra fingir, né, que já tava com o hospedeiro, que já tava ali pra também não ser invadido, elas tinham que não expressar. Não expressar sentimento, não expressar emoção. E aquilo me deu um insight tão grande que eu falei, cara, se você tira o poder do ser humano de sentir, desconecta, não é ser humano, não tem por que tá aqui. Então, sentir é uma dádiva, abrace o seu sentir, abrace a música que você ouve, sabe? Se conecta com ela, se conecta com uma escrita que você vai fazer, uma escrita criativa, que seja tipo, não sei o que eu vou escrever, vai fluir ali, tá? Não sei, escreve isso, se você não sabe o que você vai escrever. Não sei o que vou escrever, reticências, fica olhando pro caderno, vai fluir. E para finalizar, não podia deixar de falar isso aqui, um transbordo muito lindo, que é o livro de poemas da Sara Braga, uma mana querida que eu conheci tem pouco tempo, parece que a gente já se conhece há séculos, e provavelmente sim. E é um transbordo dos poemas dela, e eu vou finalizar o meu vídeo com um poema, que é o Frênica Esquizoíta. Me ajuda, Deus, me ajuda, vida, a ser menos boba, menos atrevida, menos privada entupida, menos casca ferida. Me ajuda a encontrar razões para estar legal, simples, normal, totalmente aberta para o maravilhoso fato de estar viva. La vida é ser assim, derretida, descompensadamente escorrida entre teclados. Frita, me ajuda. Dita a ser menos esquisita, menos frênica esquizoíta. Me dá um pão com manteiga, mas passa a manteiga pra mim, que a minha mão tá tremendo. Ai, Sara, você é muito sublime, que alma, que alma. Gratidão por esse transbordo. Vou deixar aqui o contato dela na descrição do vídeo. E um grande abraço pra você. Sinta o meu abraço. E até o próximo vídeo. Curta, comente. Comente aqui o que você sentiu, o que você se conectou. E compartilhe com mais pessoas para que mais corações se conectem com esses transbordos.